Boa tarde, queridos alunos do Estado de São Paulo, alunos do nono ano. Estamos aqui com mais uma aula ao vivo para vocês, com o tema Variação Linguística, Preconceito Linguístico. Eu sou o professor Mauro, estou aqui direto do Centro de Mídias de São Paulo e estou em companhia da professora Kátia, que ministrará a aula para vocês. Para efeito de acompanhamento, próximo slide, por favor. Primeiro slide, por favor. O tema da aula, variação linguística, preconceito linguístico. Etapa de ensino, nono ano do ensino fundamental. Para o professor acompanhar, a habilidade do currículo é fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção e as características do gênero. Então, apresento para você a responsável por ministrar a aula, a professora Kátia. Bem-vinda, professora. Olá, professor Mauro. Estou muito feliz por estar aqui, agradecida pelo convite e espero que todos acompanhem, possam acompanhar a aula da melhor forma possível e peço para que todos possam ter aí ao seu alcance papel, caderno, lápis, borracha, para poder fazer as suas anotações e que possamos tirar proveito desta aula e que a habilidade seja realmente desenvolvida, né? Vou começar com vocês de uma forma diferente. E vou dizer assim, olha nós aqui outra vez, professor Mauro. Olha nós aqui outra vez, né? Tudo bem que é a minha primeira aula, né? Mas mais uma aula de língua portuguesa, né? Em que todos estão participando e que a interação também seja bem positiva. Bom, vou colocar para vocês os objetivos da aula de hoje. Vamos lá, então. Reconhecer as variedades da língua em seu contexto histórico, geográfico, sociocultural. Valorizar os aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil e explorar as variedades da língua e o preconceito linguístico em uma situação de comunicação. Então, essa aula é uma aula que acredito que todos vocês puderam já participar com os professores de vocês, nas escolas de vocês, mas é bem interessante a gente ressaltar que é um conteúdo que está muito presente no nosso dia a dia, que faz parte das nossas ações, das nossas falas, no nosso repertório, seja com família, amigos, professores, enfim. E vamos abordar um pouquinho a questão das variações, né? E um pouquinho sobre o preconceito linguístico. Eu não sei se vocês conseguiram perceber na minha fala, na minha introdução, como eu usei uma linguagem diferente, né? Olha nós aqui, outra vez. Será que é uma forma tão comum de nos comunicarmos, de falarmos? Pois bem, a nossa língua portuguesa ela é composta por variedades linguísticas que possibilitam que um determinado grupo de pessoas consiga se comunicar, se entender e se compreender, o que nos mostra o caráter social da língua. É interessante porque as pessoas hoje, né, se comunicam de forma peculiar, usando gírias, se colocando, dependendo do seu contexto, de uma forma particular, né? E a gente vai agora apresentar para vocês um pouquinho dessas variações com exemplos, tá, ilustrativos, e peço para que todos acompanhem. E eu vou colocar na tela, peço para colocar o slide na tela. Observe. Ovino, ouvindo musga. Ouvindo musga. Nossa, estranho, né? Parece uma coisa comum, será? Ouvindo musga. Pois Sim. bem, eu vou pedir para vocês analisarem bastante esse slide, vou pedir para colocar na tela de novo. Vou colocar algumas questões para vocês fazerem a observação de vocês, fazerem as anotações no caderno. E daqui a pouco o professor Mauro vai colocar para mim aqui as contribuições para a gente poder bater um papo sobre nesse momento, né? Eles vão observar a imagem, né? Ouvindo música. Eu faço as perguntas, os alunos respondem, a gente abre o chat e eles respondem no caderno, a gente libera um tempo para eles responderem. Pode ser, professora? Pode ser assim? Sim, com então, certeza. Vamos lá. Então, quantas vezes aparece a palavra ovino
Qual a relação das duas vezes em que a palavra ovino aparece? Qual a relação entre a palavra ovino escrita com caneta preta, com tinta preta, né, e com tinta branca? Qual a relação entre essas duas palavras? E qual a relação da imagem, né, do carneiro, né, com a palavra ovino? Então é assim, repetindo, quantas vezes aparece a palavra ovino? Qual a relação das duas vezes que essa palavra aparece? Que relação há entre essas duas vezes? E qual a relação da imagem com a palavra ovino? Tá bom? Então, quanto tempo para isso, professora? Vamos atribuir 3 minutos. Eu acredito que eles consigam, né, fazer essa interação. Sim, claro. Espero que a interação seja bem positiva, que contribui, né, para as nossas próximas discussões. Então, professor Mauro, qual foi a contribuição dos alunos? Olha, provavelmente até de professores, né? Gostaria de estar ouvindo para nós interagirmos um pouquinho. Tem aqui, os alunos responderam que a palavra ovino aparece 2 vezes, né? Respondendo a quantas vezes a palavra ovino aparece. A Nayara, ela colabora com a gente, falando que a relação é de linguagem informal, né, entre as duas. Tem a professora Luciana, que fala sobre a oralidade, né, presente no texto. E tem o Vinícius aqui, que ele fala sobre também linguagem informal. Isso é bacana, né? É uma linguagem informal, onde em muitos textos apresentam, né, esta forma de se comunicar. Eu vou colocar agora, para nós interagirmos um pouquinho, a professora Luciana também colocou a questão da oralidade, né? É importante, embora esteja presente aí num texto, vamos prosear um pouquinho sobre essa interação, né, professor Mauro? Sim. Então, olha lá. Tem a palavra ovino,
escrita em preto, a palavra ovino, escrita em branco, e a palavra musga. Interessante, né? É importante vocês analisarem as palavras e também a imagem presente. Podemos perceber, então, que a palavra ovino, escrita em preto, em branco, elas estão de acordo e da mesma forma, né? Vamos dizer que as duas palavras estão iguais. Mas será que o sentido é o mesmo? O significado é o mesmo? Eu vou colocar o próximo slide e vamos dialogar um pouquinho. Qual o significado da palavra musga? Musga? Você já ouviu essa palavra? Musga? É. Ouvi, já ouvi. Escrito, Não. não, ainda não. É porque é uma linguagem muito presente na oralidade. Na oralidade, né? A gente fala bastante. Isso. Uma musguinha. Isso. Uma musga. De acordo com a classe gramatical, é importante a gente perceber que elas são diferentes, né? A palavra ovino em preto, nós podemos classificar como substantivo. Palavra ovelha, Isso. carneiro. Significa ovelha, carneiro. Eu acredito que os alunos conseguiram identificar, né, desta forma. Que o carneiro, ele se trata de um ovino, né? Exatamente. Assim como o porco seria um suíno, né? Isso. O cavalo um equino. Isso. O carneiro seria um ovino. Isso mesmo. Mas olha agora que interessante, né? Vou pedir para colocar de novo o slide na tela. A palavra ovino em branco. A palavra ovino, nós já podemos classificar como verbo. Verbo ouvir, né, professor Mauro? Então, olha só, elas são escritas da mesma forma, mas com significados importantes. E a palavra musga, já conseguimos identificar que é música, né? E aí, eu coloco para vocês refletirem e também participar no chat. Quais elementos presentes no meme comprovam isso? Isso que eu acabei de dizer em relação ao ovino em preto e o ovino em branco, elas são pertencem a classes gramaticais diferentes, né? E a palavra música. Mas que elemento vocês conseguem identificar na imagem que comprovem isso? Se mudássemos a imagem do animal por um outro qualquer, mudaria o sentido no contexto pretendido? O que vocês acham? Eu vou pedir para vocês interagirem um pouquinho no chat para nós, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Se nós mudássemos a imagem do animal por outro animal qualquer, mudaria o sentido? Se mudasse, em vez de ser uma ovelha, né, um carneiro, fosse, sei lá, um cachorrinho, um gatinho, né? Teria o mesmo sentido? Isso, é interessante, né? Por isso que a imagem presente no texto, ela diz muito, tem muitas referências, né? Então, é importante a gente analisar isso, sempre quando nós estamos lendo um texto, onde tem faz presente imagens, a gente tem que observar tanto a escrita, como também as imagens. Eu vou pedir, então, para que vocês façam essa... O pessoal está interagindo bastante, viu, professora Kátia? Que bacana. A Sabrina está aqui falando que musga é música, né? Sim. Sim, o Gustavo estava aqui, ele disse que musga lembra muito planta, uma planta, né? Olha que interessante. Verdade. Olha. O João diz que musga tem o mesmo sentido de música. Para ele é isso. Bacana. E o Davi diz que se mudasse o animal, também mudaria o sentido, né? O que eu acredito que seja correto. Olha, isso é muito bem colocado, né? Importante essa colocação do João em relação ao sentido que o texto nos oferece, tá bom? Obrigado pela colaboração de vocês. Vamos dar sequência, então, às nossas discussões. Vou colocar aqui duas perguntinhas para vocês refletirem também. Quando nós observamos, né, esse meme e observamos a imagem, as palavras presentes nele, quais palavras que aparecem no meme podemos dizer que são referentes à linguagem oral? Nós temos duas palavras aí iguais, mas será que com o mesmo sentido? Qual palavra pertence à oralidade e qual palavra que pertence à linguagem formal neste meme? Por favor, participem, interajam com a gente. Deixaremos na tela.
Daremos algum tempo para eles? Vamos dar 2 minutinhos para eles refletirem, colocarem as colocações, as respostas deles. É importante vocês, não precisa copiar lógico as questões, é importante vocês participarem, fazerem as anotações de vocês, porque é um momento que vocês vão estar registrando, né, as aulas aqui apresentadas, os conteúdos, e quando vocês retornarem para a escola, vocês vão estar apresentando, né, o que vocês assistiram, o que vocês participaram no Centro de Mídias. Então, é bem importante. Todo registro que você fizer colaborará para a sua formação, né, ao longo desse período de pandemia. Então, na tela para vocês, né, 2 minutinhos, respondam as questões no seu caderno e interajam com a gente no chat. As perguntas são: quais palavras que aparecem no meme podemos dizer que são referentes à linguagem oral? Ouvindo musga. E qual é a palavra que pertence à linguagem formal? Isso, vamos aguardar. 2 minutinhos para vocês. Então, muitos alunos responderam, participaram aqui do nosso chat. A Letícia, ela afirma que ouvindo em preto é linguagem informal. É isso mesmo? A Larissa diz que ouvindo é uma linguagem formal. Depende. O João Augusto diz, ouvindo preto, informal. E a Beatriz diz que musga é oral, a linguagem oral, né? A Giovana, musga, então, tá dividido isso aí, né? Musga, linguagem, musga e ouvindo. A questão aqui é o ouvindo, na realidade, né? Porque tem um ouvindo que é a oralidade e o outro ouvindo que é a linguagem mais formal. Você poderia esclarecer essa minha confusão, professora, por favor? Me ajuda. Vamos lá, então. É importante identificar que a linguagem formal em relação à palavra ouvindo, em preto a gente diz a formal, em branco já é a informal. Então, né? Do verbo ouvir. Isso eu entendi. O ouvindo música. Esse primeiro ouvindo seria uma linguagem? Formal correta, porque se diz respeito ao animal presente, né, na imagem. E ouvindo em branco refere-se ao verbo, verbo ouvir. O verbo né? ouvir. Então, uma linguagem, né, informal e muito presente, né, no dia a dia, na fala das pessoas, enfim. Cantando, ouvindo, sorrindo. Isso mesmo. Nós temos muitos exemplos, né? Por isso que a gente fala que é um conteúdo importante e se faz tão presente na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Claro. Bacana a participação de vocês. Muito obrigado. Agora eu vou colocar para vocês na tela, peço para que coloque o slide, para a gente refletir um pouquinho em relação à colocação desse texto. Você acredita que o autor cometeu algum tipo de erro? Em relação ao meme, né? Isso. Será que teve algum tipo de erro em relação à apresentação desse meme? É incorreto
usar esse tipo de expressão, a gente tem que pensar nessa questão do o incorreto. Quando a gente está falando da questão da variação linguística, surge também a questão dos preconceitos linguísticos, né? Isso é importante a gente ressaltar. Certo. O ato de tirar sarro de alguém, olha aí a questão do, né, onde Debochar, entra exatamente, né, fazer preconceito chacota. linguístico, isso. O ato de tirar sarro de alguém que utiliza a expressão sugerida no meme, ou mesmo considerar que ela não possua conhecimentos, é um preconceito? Se sim, de que tipo será? É uma questão assim para a gente refletir, e eu vou pedir para que vocês, alunos, escrevam para nós um pouquinho sobre essa pergunta, né? E até se vocês já passaram por momentos que vocês falaram alguma coisa, e que vocês tiveram uma resposta não muito bacana, né, de tiração de sarro, por exemplo. Eu vou pedir, professor, eu acho que 2 minutos, acho que nós conseguimos Perfeito. aí ouvir um pouquinho. Sim, claro. O que os alunos pensam sobre isso. Então interaja com a gente no chat, você que está no aplicativo Centro de Mídias, aqui, provavelmente aqui embaixo, deve ter o chat acontecendo e você conversa com a gente. Isso. Então, por favor, na tela, 2 minutos para vocês responder as Só questões. uma informação antes de Claro. colocar e dar o tempo para os alunos, é importante também que os alunos que estão participando, tanto pela TV como pelo YouTube, né, fazerem as suas anotações, porque as anotações serão muito importantes, como eu disse, em tempo de retomada, de retorno à escola, tá bom? Eu vou pedir para que vocês pensem em situações que vocês já passaram e palavras que vocês já escreveram e falaram e que vocês sofreram esse tipo de preconceito, tiração de sarro, enfim, para a gente abordar um pouquinho mais sobre essa questão da linguagem formal e informal e a questão das variações existentes da nossa língua, tá? Acho que 2 minutos a gente consegue ouvir os alunos, né, professor? Perfeito, professora. Então, no nosso chat aqui, retomando, né, houve uma divergência se o autor errou, se ele não errou, né, está bem dividido e a palavra preconceito linguístico apareceu bastante. Então, professora, a senhora poderia ilustrar isso para a gente, poderia explicar para a gente isso? Então, é importante a gente analisar e também verificar que contexto nós estamos, né, para a gente refletir sobre essa questão da variação linguística. Isso existe, isso está muito presente, né, só que nós temos que ter uma preocupação muito grande, forte, em relação à linguagem formal e a linguagem informal. Em que momento eu posso usar isso, né? Em que momento eu posso falar e escrever de forma a respeitar a norma padrão da língua portuguesa? Porque nada mais é linguagem formal, é você escrever de acordo com a
a forma padrão da língua portuguesa, né? E a linguagem informal, já nós nos comportamos de uma forma bem coloquial, de uma forma bem típica nossa do contexto social que vivemos. Então, de maneira bem objetiva, a pergunta 1 dizia: você acredita que o autor cometeu algum tipo de erro? Ele cometeu algum tipo de erro, professora? Não, ele não cometeu, teve uma intenção, na verdade, né, nesse meme. Teve uma intenção. A intenção de nós refletirmos e entendermos o propósito do autor. O que ele estava querendo dizer com ouvindo musga? E na questão 2, é incorreto usar esse tipo de expressão? Então, dependendo do contexto e da abordagem que ele está apresentando, nós temos que nos comportar de uma forma a não dizer que é um preconceito linguístico. Nós não podemos encarar isso como um preconceito linguístico, porque teve um propósito, né? Então, muitos olhando isso falam assim, nossa, teve erro, isso não é normal, olha aqui como está escrito errado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E acontece muito. Preconceito linguístico acontece muito no dia a dia. Eu vou dar um exemplo, assim, bem, uma pessoa que vem de uma região, norte ou nordeste, e vai ter o convívio com pessoas aqui de São Paulo, por exemplo, ele vai falar de uma forma diferente, vai se comportar de uma forma diferente, e muitos vão aproveitar esse momento, a fala da pessoa, e vão tirar sarro. E o mesmo acontece para alguém de São Paulo que possa ir para o Norte e Nordeste. Exatamente. Né? É uma coisa de duas vias, né? Isso Exatamente. É notar, né? Mas é importante a gente entender essa questão da variação linguística, né? Já teve aulas aqui, hoje, inclusive, que teve muita abordagem dessa questão das variações linguísticas, né? Históricas, sociais, culturais. E agora, com os exemplos que nós vamos colocar agora, acho que os alunos vão ter um pouquinho mais de clareza e exemplos e vão estar podendo participar mais do chat também. Vamos lá. Estudo bom, hein, professor? Estudo bom. Tá gostando? Sim. Olha que interessante. Eu vou apresentar o slide na tela. Eita, estudo bom. Você sabia que a variação linguística pode ocorrer de acordo com as condições sociais, regionais e históricas? Então, foi isso que eu acabei de falar, né? Dependendo do local que essa pessoa viveu, ela vai ter características, né, próprias para ela se comunicar. Isso também representa na escrita, viu, professor Mauro? Isso é muito apresentado na escrita, nas produções, às vezes nas nossas, dos alunos, a gente verifica muito isso, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, na tela, algumas expressões. Eu acredito que vocês já tenham entrado em visto, contato, né, com alguma dessas expressões. É nóis, demorou. Demorou. Manda um zap para mim, professor. Nós é louco. Meu pace foi de 50 para 10K. Para 10K. E aí? Nossa, expressão. São expressões, né? Diferentes formas da gente... Você é louco, velho. Isso já a gente pode atribuir como gírias, né? São diferentes formas de comunicação, dependendo da classe e do grupo social, como eu havia abordado. Você também tem uma maneira de falar... quando está em casa, eu vou pedir para vocês anotarem no caderninho de vocês, deixar anotadinho, mais para frente a gente vai estar mostrando mais algumas palavras, e aí vocês podem colocar todas as anotações para quando retornar discutir com os professores de vocês, ok? Você também possui uma maneira de falar quando está em casa, na escola? Nós nos comportamos, dependendo do lugar, né, professor? De diferentes formas. Isso exige. Se nós, por exemplo, a gente está lecionando, está dando aula. No meu caso, aqui hoje, eu não posso falar numa linguagem tão informal, né? Porque senão a aula... alguns podem... Perde a credibilidade, exatamente, né? Falar de uma maneira informal, usando gírias, né? Usando uma linguagem... Não regional. Regional é o normal de todo mundo, né? Mas usando a linguagem própria de grupos, né? Isso. A gente tem que respeitar, na verdade, o espaço onde nós estamos e a forma de nos comunicarmos, né? Perfeito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. São palavras que estão presentes, né? Quando a gente fala é nós, demorou, manda um zap aí. Estão presentes
presentes no nosso dia a dia, mas quando a gente vai produzir um texto, quando a gente vai escrever um texto para alguém e que tem uma funcionalidade, esse texto, né, essas expressões nós não podemos usar dentro do texto. Então, que isso fique, né, bem claro a todos. E algumas expressões que são diferentes à variação situacional. A gente tem esse exemplo, e é bem bacana. Isso a gente pode perceber muito na conversa entre mãe e filha, né? Pai e filho, ou até mesmo um aluno com um professor no momento que está rolando a aula ali, Sim, no claro. dia a dia, né? Então, a mãe fala assim, filha, você está tempo demais nesse celular. Aí a filha diz, não é verdade, mãe. Não é. Olha essa expressão, não é verdade, mãe. Uhum. É de uma linguagem oral, né, mas que acontece muito. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, como eu falei, quando a gente vai se expressar na escrita, tem que tomar cuidado nessa forma de escrever, tá? Observe as diferentes formas da língua que são aplicadas em situações diferentes. Agora eu vou pedir a participação no chat dos alunos, em contribuir, se tem alguma expressão que é muito pessoal, né, do aluno e que ele tem o hábito de estar conversando com o seu pai, com a sua mãe, se é muito pessoal. Eu gostaria da participação no chat de vocês e colocassem a palavra que vocês costumam chamar ou atribuir a alguém, ou numa conversa, né, com os familiares. Coloquem as palavras aí no chat para a gente poder interagir, por favor. Acho que 1 minuto a gente consegue, né, para os alunos se manifestem. Para a gente poder ver como é que eles se manifestam, como é que eles usam os vocabulários diferentes, né, dos amigos, com a família, né? Isso, e inclusive pode até ter palavras, né, que possam aparecer aqui, palavras que a gente nem ouviu, não tem conhecimento, mas que é interessante a gente conhecer também, né, como esse linguajar, essa forma deles de se expressarem. Então, eu vou pedir para que eles coloquem no chat para que a gente possa fazer essas discussões. Nossa, professora Kátia, eu me diverti bastante aqui. Palavras como mano, man, irmão, da hora, oxe, essa é nós, interessante. tio. E aí, cara, as ideias, não, eu tenho que soletrar. As ideias, A-Z-I-D-E-I-A, as ideias. Nossa, é muito engraçado. Encasquetar. Olha que bacana. Muito legal, gente. Essa palavra oxe eu tenho o hábito de falar quando eu estou conversando com alguém, sabe? Nós. E outra também, eles... Eita. Também pro. Isso. Essa aqui foi bem interessante. As ideias, tudo junto. As ideias. Encasquetar. Também, então, essa eu já muito conheço, boa. né, professor? Gente, muito obrigado pela colaboração, viu? Nossa, bacana mesmo. Vou pedir para colocar na tela o slide seguinte. É claro que as variações das diferentes regiões do nosso país, elas variam, né? Não é tanto que nós chamamos de variações linguísticas. E aí eu tenho alguns exemplos que bem comum: mexerica, bergamota, tangerina. Sim. Qual que você costuma falar, professor Mauro? Eu costumo falar mexerica. Mexerica? Mexerica. Eu também costumo falar mexerica, mas você sabe que tem muita gente que fala bergamota. E essa eu aprendi depois de velho. Eu ouvia falar tangerina. A minha avó falava bergamota. Bergamota. Para vocês verem... É a mesma fruta, né? Isso, a situação também, o tempo, né? Você vê, minha avó usava muito a bergamota. Eu já mexerica. Então, é interessante isso. Macaxeira, mandioca.
Mas tem um outro nome que a gente pode atribuir para mandioca. A macaxeira, você conhece? Você sabe qual é? Não sei. Não? Não. Aipim. Aipim. Isso, Nossa, aipim. 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 Então, essas variações nós chamamos de variações geográficas. Dependendo do local, a pessoa fala e usa a palavra de uma certa forma. Vocês estão perguntando aí, né? Só que eu vou fazer uma pergunta para o professor para ver se ele sabe. Ô, professor, o pão, sabe o pão francês que nós comemos no café da manhã, comumente? Pãozinho francês. Você sabe os outros nomes que são apresentados em outras regiões do nosso país? Eu conheço por pãozinho. Pãozinho? Então, eu vou colocar para vocês. Pão de sal. É pão de sal. No Rio de Janeiro, eles falam pão de sal. Verdade. Carioquinha, no Ceará. É carioquinha no Ceará? Isso. Pão francês? Pão aguado. Pão aguado. No interior do Nordeste. E carequinha na região Norte. Então, também podemos chamar isso de dialetos, né, professor? Isso muito presente hoje na nossa língua. Agora, para a gente refletir, e para a última participação, eu vou fazer a leitura para vocês, vou pedir para colocando os slides na tela para os alunos acompanharem a minha leitura, e depois a gente vai dialogar rapidinho sobre o contexto do texto. Vamos lá, para encerrar a nossa aula de hoje. Trembão. Conta-se por aquelas bandas que um moço vindo do país dos estrangeiros resolveu ter o seu irmão no sertão mineiro, pois a saudade já era maior que tudo que poderia alguém imaginar. Quando chegou na casa do irmão, conheceu seus sobrinhos e se encantou por eles, devido ao brilho nos olhos e à molecagem que fazia o tempo todo. Logo depois do jantar, sentou no quintal para contemplar a lua, que naquela noite se fazia cheia e bela. Assim, quando se deu por conta, os sobrinhos estavam à sua volta. Um deles fazia nas mãos uma viola e lhe falou: "Pai, sempre toca para nós. Ele contou que você toca em muitos lugares onde daqui, então toca para a gente." Ele pensou no que poderia tocar, pegou a viola e falou: "Vou tocar para vocês, Summer in the City, de Sebastian Bach." E com a viola, tocou de forma esplendorosa. Quando terminou, percebeu que seus sobrinhos ouviram, mas não se animaram, nem entenderam muito. Foi quando seu irmão o aplaudiu e falou: "Acho que os moleque não entenderam muito, não. Toca outra para nós, mais animada?" Então, ele pensou e disse: "Uma vez eu toquei Sonata ao Luar, de Beethoven." E, encantadoramente, na viola, tocou a música e, novamente, a garotada continuava a olhar para que eles, sem ficarem animados. E, quando terminou, o sobrinho menor falou: "Tá bom, tio, agora toca um trembão aí pra gente, um arrastapé." Então, foi muito bom, muito obrigado. Com essa história maravilhosa, a gente encerra a nossa aula. Professora, muito obrigado por estar aqui conosco. E muito obrigado a você, aluno, por participar da nossa aula. Professora? Que esse texto sirva para reflexão, né? A compreensão em relação às crianças. Será que eles estavam realmente e fazia parte do mundo deles? Fica aí o texto para vocês refletirem, para vocês fazerem as anotações. Eu agradeço muito a participação, espero ter contribuído e que as habilidades propostas tenham sido abordadas de uma forma tranquila e que vocês puderam entender. Tá? Até a próxima e não esqueçam, deixem tudo anotadinho, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada pela participação. Tchau, tchau.